Fala galera do canal, gente, Breno Moura aqui, vou fazer mais para vocês um quadro do Desvendando o Sobrenatural. E hoje vai ser a história do Fred, que ele é dos Estados Unidos, e a história conta que ele envenenava cachorro e depois ele apareceu morto. Então vamos agora falar sobre a história, que é uma história bem tenebrosa, essa história dele, que depois pessoas apareceram sem vida depois do caso do Fred. Então vou contar para vocês um pouco do que aconteceu. E Arthur, a história dá pra fazer dar um medinho, né, a história? Sim, e esse quadro, a gente além de comentar sobre a história sobrenatural, além da gente desvendar, tentar descobrir o porquê dos acontecidos, também a gente faz a simulação dos fatos para vocês entenderem melhor. Então, preste atenção no vídeo que vai ter toda uma explicação do que realmente, o que aconteceu com o Fred e com as pessoas que vieram a perder a vida por causa desse caso. E o caso começa com o Fred, que quando ele era pequeno, ele foi atacado por um cachorro e era um cachorro pitbull, e ele foi bem machucado nesse caso. Ele chegou a ir para a UTI e ele perdeu a vida por mais ou menos uns 8 minutos. Ele ficou sem vida e os médicos tentando reanimá-lo. E durante esse tempo, que ele ficou os 8 minutos sem vida, ele ficou 8 minutos sem oxigênio no cérebro. Então quando ele voltou à vida, por causa que os médicos conseguiram reanimá-lo, ele voltou com sequelas no cérebro, com uma deficiência mental leve. Ele ficou um pouco com problemas devido a isso que aconteceu. E depois que ele voltou para casa, os pais dele tiveram muita preocupação em cuidar dele, porque ele voltou para casa um Fred diferente, porque como ele voltou com problemas mentais, então tinha todo um cuidado, tinha que prestar mais atenção nele, porque ele ficou um pouco mais agressivo, às vezes ele ficava com déficit de atenção. Então o pai dele trabalhava em um canil, por coincidência o pai dele trabalhava em um canil, e toda vez a mãe dele trabalhava longe, então o filho não podia ficar sozinho, então o pai dele levava ele pro canil junto com ele, e ele tinha mais ou menos uns 17 anos nessa época. E ele ia pro canil junto com o pai. Só que o pai começou a perceber algo estranho toda vez que o Fred ia para o canil. Porque toda vez ele encontrava os animais sem vida no canil, toda vez que o Fred estava lá. Então ele começou a achar estranho e chamou a polícia para investigar o caso, para descobrir quem que fazia isso. Já que ele não sabia se realmente era o filho dele ou não, ou se era alguma coisa que estava acontecendo. Mas por coincidência, toda vez que o Fred estava, era isso que acontecia. Então os policiais, vendo a câmera de segurança do canil, eles perceberam que o Fred sempre colocava alguma coisa na comida dos animais, e os animais comiam e logo em seguida se encontravam desacordados no chão sem vida. As autoridades, depois que viram esse vídeo da câmera de segurança, eles colocaram esse vídeo nos programas de TV para divulgar, porque o Fred, quando ficou sabendo que a polícia ia para lá, ele fugiu. Então a polícia colocou esses vídeos para ser veiculado nas mídias, para que as pessoas conseguissem denunciar se caso vissem o Fred, para que a polícia pudesse prender o Fred e que a justiça fosse feita. Mas as pessoas que viram a reportagem, viram o vídeo das câmeras de segurança, não gostaram nem um pouco da atitude do Fred e foram procurar ele. E mesmo sem saber que o Fred tinha deficiência mental, eles conseguiram achar o Fred, e quando acharam o Fred, amarraram ele e espancaram muito ele, por causa da raiva que eles tinham pelo Fred ter tirado a vida de vários animais. Então depois de espancar ele, eles colocaram o veneno que o Fred usava para tirar a vida dos animais, colocaram na comida do Fred, deram para ele comer, forçaram ele a comer, e o Fred começou a passar mal até que ele perdeu a sua vida devido ao veneno que ele ingeriu, que era o mesmo que ele usava para tirar a vida dos cachorros. Mas a história não acaba por aí. A história não acaba por aí. Se você acha que é um simples fato, um simples acontecido, uma história, não, né, Arthur? A história começa a ficar mais estranha a partir de agora, né, Arthur? Porque o quadro da gente é Desvendando o Sobrenatural. Até então não teve nada sobrenatural, né? Até agora? Teve ainda, só até agora? Não. Mas, Vinícius, tu acha que o que acontece é sobrenatural? E vem a parte depois? Eu acho que porque não tem condição não pra você fazer aquilo normalmente. Eu também acho, porque é uma história bem tenebrosa, porque o Fred, ele tirava a vida dos animais por causa da deficiência mental que ele teve. E eu acho que,
como a gente tem que desvendar o sobrenatural, antes de a gente chegar na parte sobrenatural, eu acho que a gente tem que ver o motivo para ele ter feito isso. O primeiro motivo que fez ele ficar sem oxigênio no cérebro e ter esse problema foi porque ele foi atacado por um cachorro. Então, quando ele foi atacado por um cachorro, ele foi para o hospital e teve a falta de oxigênio no cérebro e teve a deficiência mental, talvez ele perdeu um pouco da noção do que pode ser, tipo, é correto fazer e o que é errado fazer. Como se eu acho que ficou desativado alguma parte, pô, do cérebro dele. Que não estava oxigenado. E como ele tinha raiva, provavelmente ele ficou com raiva do animal que deixou ele desse jeito. Ou o animal passou raiva pra ele. Também pode ter Pode ter sido. sido mesmo. Você foi um gênio. E quando ele foi pro canil, com o pai dele, era exatamente o animal que ele não gostava, era o cachorro, porque foi o cão que fez isso com ele. Então, ele descontou toda a raiva nos animais que Só estavam ali, né? estavam ali e que eram da mesma espécie que prejudicou ele. Então era meio que uma autodefesa para ele. Chegar quando visse animais como esse, ele tipo, atacar primeiro e tirar a vida dos animais do que deixar com que os animais tirassem a vida dele. Eu acho que isso foi meio que um senso de Autodefesa. de autodefesa, de sobrevivência. Eu acho que devido à deficiência dele, ele achou que, tipo, ou eu tiro a vida dele ou ele tira a minha. Talvez tenha sido isso, e ninguém entendeu. Era cruel o que ele fazia? Era errado? Era. Mas como ele tinha essa deficiência, eu acho que não era certo nem prender ele, nem muito menos ter tirado a vida dele com vingança. E sim ter internado ele e ter buscado tratamento. Né? E mesmo que, beleza, ele não conseguisse viver em sociedade, mas que ele ficasse em um sanatório com outras pessoas que tivessem deficiência mental, para que ele fosse tratado e ter o devido cuidado e longe da sociedade, para que nem ele se machucasse, nem ele machucasse outras pessoas. Porque fazer o que fez com ele, eu acho que foi totalmente errado, se bem que as pessoas que fizeram a escolha também não sabiam né? que ele tinha essa deficiência. Mas o ódio do ser humano é tão grande que também eu acho que talvez nem mudasse. Se eles soubessem que ele tinha deficiência mental, talvez não teria nem feito diferença e eles tivessem se vingado do mesmo jeito. Também acho. Então eu acho que a raiva que o Fred teve foi que, além de ter sido atacado por um cachorro e ter tido esse instinto só como sobrevivência por causa da deficiência dele, né, de tirar a vida do cachorro, ele achou que era sobrevivência. A maior raiva dele é que a própria espécie dele, os seres humanos, tiraram a vida dele. Então, eu acho que ele não ficou nem um pouco feliz em saber que as pessoas que ele achava que devia não atacar ele foram as principais peças para fazer com que ele perdesse a vida. Então, vamos agora para a parte sobrenatural dele. O que você acha dessa parte sobrenatural? Tu acha que é bem pesada? Eu tenho certeza que é. E tem um pouco de mistério também ainda, né? E ninguém sabe, mas depois que houve esse acontecido, as pessoas que atacaram o Fred, aí tá o sobrenatural. Em menos de um ano, as pessoas que atacaram o Fred também perderam a vida. Uns foi por acidente, outros por causas naturais, mas Todos aqueles que estavam lá. Mas ninguém sabe se foi por coincidência ou se foi o Fred realizando sua vingança. Porque em menos de um ano, as pessoas que se envolveram no ataque contra o Fred acabaram perdendo a vida. Assim, do nada. Do nada. Eu acho que não é coincidência. Eu acho que deve ter sido Eu também acho. algo sobrenatural, é. Porque tinha gente que disse que antes que, tipo, teve uma das pessoas que antes de perder a vida mandou uma mensagem para um familiar dizendo que estava se sentindo muito estranho, como se tivesse alguma pessoa na casa fora ela. E minutos depois ela apareceu sem vida. Então eu acho que foi realmente sobrenatural. Alguma coisa tinha. Então foi isso que aconteceu, Arthur. Essa foi a história do Fred e todo o lance sobrenatural que aconteceu, porque a história em si, antes do sobrenatural, já é uma história já pesada, e o sobrenatural mais ainda, né? Porque as pessoas que atacaram ele acabaram perdendo a vida. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da história do Fred. Coloque aqui nos comentários também sugestões de histórias assim pra gente estar contando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Já dá o like e o joinha aí pra ajudar. Ativa as notificações porque vai ter vídeos todo dia sobre histórias diferentes para que vocês fiquem por dentro de tudo. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, tamo junto. É só o começo.